Sem respeito a gente não chega em lugar nenhum. E para chegar a gente tem que ter respeito. O respeito é com os jovens, pessoal de idade, como toca, porque a nossa cultura é rica e muita gente não sabe. Cada uma ferramenta desse aqui, e um tambor desse aqui, é uma história muito grande, é como eu considero como um troféu de ouro. Eu considero cada uma ferramenta desse aqui é um troféu de ouro. Se a gente começar a voltar no tempo, né, e tentar procurar as origens do maracatu, tem um lugar que é meio senso comum hoje, que são as coroações dos reis do Congo, né? E aí, através disso, quando a gente começou a pesquisar essa história e tal, a gente bateu no Império do Congo, né, que é uma coisa que a gente estuda super pouco no Brasil. A Lélia Gonzalez, inclusive, fala, né, que nós somos uma nação amefricana banta. Por que ela fala isso? Porque a esmagadora maioria das pessoas que vieram na primeira diáspora, né, sequestradas como escravizadas, na condição de escravizadas, elas eram pessoas do Congo, de Angola, eram pessoas das tradições bantas, né? Então tem diversos elementos dentro do maracatu que são elementos bantos, né? Por exemplo, calunga é uma palavra do Kikongo, se eu não me engano, né? Que tem um amplo significado em diversos lugares das regiões onde os povos bantos estão. Estou falando disso porque, né? A gente fala, o maracatu veio da coroação dos reis do Congo, no Brasil. Mas o que é isso? Né? Que reis são esses? Que Congo é esse? Por que no Brasil existe o maracatu, existe a congada, existe o Moçambique, existem várias manifestações pretas, afrodiaspóricas, com influência indígena e europeia, que celebram o rei e a rainha, né? E aí, hoje eu acredito que isso é, na verdade, uma ferramenta, né? Uma tecnologia ancestral de reconexão com uma África que de alguma forma foi perdida, ou foi deixada para trás, à força, né? E essa história, ela vai muito além do maracatu, na verdade, e ela é sobre, para mim, ela é sobre a fundação do que a gente chama de Brasil hoje. Acho que é importante falar também que tem vários maracatus, né? Então tem maracatu rural, tem maracatu cearense, tem, enfim, uma variedade de diferentes tipos de maracatu, né? A gente está falando do maracatu de baco virado, ou maracatu nação, né? Que existe hoje principalmente na cidade de Recife e Olinda e arredores, né? Mas mesmo assim, por exemplo, quando a gente vê os maracatus mais urbanos, vamos dizer assim, ou que estão nas grandes cidades de Pernambuco, eles já são diferentes dos maracatus que estão mais para o interior, por exemplo, né? Então, estou falando tudo isso também porque não existe para mim hoje uma resposta de qual a origem do maracatu. Uma coisa localizada, o maracatu é isso. Não, mas de que maracatu está falando? Os maracatus do interior têm muita ligação com as cambindas. E os maracatus da cidade têm mais ligação com esses cortejos dos reis do Congo, né? Então o povo de Cambinda já é um outro povo, o povo do Congo é um outro povo, né? Que na verdade também cada uma dessas expressões são uma grande generalização, né? O Império do Congo abrangeu uma área muito grande da África. Então são centenas de culturas, de línguas, de tradições que não dá pra gente generalizar, né? Mas a gente sabe que a figura do rei do Congo no Brasil tomou uma importância muito grande e é uma coisa muito complexa.
Esta aqui é uma alfaia, né? Essa é uma alfaia pequena, né? Normalmente as alfaias... Isso também varia muito, né? Essa aqui é feita de compensado. Tem alfaias que são feitas de macaíba, que é uma árvore, um tronco. Tem várias técnicas. O que a gente imagina como a origem desse instrumento, os barris dos alfaiates. Então, segundo tem pesquisadores que falam, então é alfaia por causa do barril do alfaiate e tal. Porém, tem um povo africano que são os, se eu não me engano é esse o nome, os oufás. Eu também já ouvi, por exemplo, pessoas falando que esse tambor tem esse nome, porque quem sabia fazer ele eram as pessoas desse pá, Então é bem complexo também essa origem, de onde veio, de onde não veio. Uhum. Tem gente que fala que é uma cópia de um tambor europeu. Eu acredito que a alfaia saiu disso aqui. Porque o formato dele é muito parecido, né? Se a gente for pegar os estudos de etnomusicologia, por aí vai, eles vão indo muito por semelhança, né? E é isso, todo maracatu tem que ter um tambor desse para ser maracatu. Se não tiver alfaia, não é maracatu. A gente tem as caixas, que era chamada antigamente de caixa de guerra, que é lá, né? Então aqui a gente tem um som grave, aqui a gente tem um som agudo. Né? No Ilu, o som grave e o som agudo sai tudo daqui, né? Quando esse ritmo saiu do terreiro e foi para a rua, foi dividido. Então os sons graves passaram a ser feitos nos tambores mais graves, tocados com baqueta, porque eram mais pessoas, era na rua, tem que ser um som mais alto. E o agudo, uma parte do agudo veio para cá, né? Essas caixas antigamente, que eram chamadas de caixa de guerra, a esteira era feita com a tripa do bode, que a tripa esticada ela dá uma cordinha, né? Quando seca. Não sei se vocês já viram couro seco, ele fica muito duro, né? Então esticava as tripas do bode aqui, metia as peles do bode e play, mano, rebento. Saía um som agudo que dava esse, né, esse chiado. As baquetas que a gente usa também são específicas, né? A gente usa uma alça para prender a alfaia, que é o talabarte, mas, por exemplo, tem nação que é corda. Os caras pegam as cordas e amarram no ombro. Muda o tipo de baqueta, muda a madeira com qual é feita a baqueta. Então a gente vai tendo, né, características muito específicas em cada nação. O que eu estou mostrando para vocês é um conjunto de instrumentos a partir da linguagem da nação Porto Rico e da nação Encantupi, tá? Aí a gente tem o gongue, né? Os instrumentos de ferro são muito importantes. Eles vêm do gan. O gan é o ferro que é usado no terreiro para dar o ritmo. Então aí depois do gan a gente tem um agogô, a gente tem o gongue, mas basicamente é uma campânula de ferro, né, tocada com uma baqueta que dá o ritmo, a estrutura, o ritmo não, o tempo, a velocidade é definida pelo gongue, antes de mais nada. E se, putz, estou saindo do tempo, por onde eu vou me guiar pelo gongue? O AB, ele foi reintroduzido, né, a gente acredita que, porque tem registros do AB no maracatu de 1800, 1900, começo do século XX. E aí ele se perdeu e voltou agora, né, o mestre Chacon e a mestra Joana reintroduziram os ABs e hoje várias nações tocam AB. E esse instrumento também é super importante, tem vários significados, tem relação com as iabás, com as acabaça, o útero. Acho que é importante falar que dentro do terreiro, o que a gente tem? O terreiro Nagô, que é onde está o maracatu hoje. 3 ilus, um AB e um gongue. Basicamente, com nomes um pouco diferentes, é o que a gente encontra dentro do terreiro, tá? E aí, a partir desses mesmos registros que estão na Fundação Joaquim Nabuco e em outros lugares, além da reintrodução do AB, a gente também usa o timbal, né? Esse aqui é um timbal lindo, maravilhoso, que a gente comprou há pouco tempo, que é do Instituto Tambor, do Poeira, nosso irmãozão. O Poeira, só para vocês entenderem parte das ligações. O Poeira, o Luiz Poeira, é um luthier incrível, que é do mesmo grupo de capoeira do Mestre Chico, que é aqui da Sensalinha, aqui do Campo Limpo. Hoje ele tem o Instituto Tambor, que fica lá na Vila Sônia, tal, Parará. Mas a gente está super conectado a partir dessas práticas, né?
Então esse tambor é nosso xodó, esse lu também é do Poeira, maravilhoso, mas a gente usa vários tipos de timbal, na real, né? Que o mestre Chacon chama de atabaque, para ele é tudo atabaque, né? Então, basicamente, se eu não me esqueci de nada, esses são os instrumentos que a gente usa no maracatu. Penso que o maracatu tem uma relação de você estar integrado, né? Numa perspectiva cultural, artística, social e espiritual, assim, ancestral. Então, quando a gente se nutre dessas outras ciências que conseguem se entender vivos, que não precisa matar, que não precisa dissecar, que não precisa cortar em partes para entender, separa, não, faça. Né? Você não separa. Um exemplo, né, de sociedade integrada, para mim, é aqui o maracatu. A gente tem criança que vai tocar maracatu na hora do ensaio, a gente tem um adulto, a gente tem a Iraci que vai dançar com a gente, e é uma senhora e não tem nada a ver com ser jovem para precisar dançar, entende? Elas vão chegar os idosos, vão chegar as crianças, e a gente está aí. A gente coexiste dentro de um diálogo, é dinâmico, mas a gente tem uma consciência de não consumo, assim. Ela é mais colaborativa do que competitiva, ela é mais de construção do que de venda, sabe? E isso vai fortalecendo humanidades, assim, no processo que a gente está aqui. Eu me sinto mais vivo. Então, eu penso que o maracatu é essa possibilidade e da gente fazer um grande barulho. Um grande barulho no sentido de, quando esses tambores tocam, é o soco da beleza que ecoa no ar, assim, sabe? E o maracatu me traz muito disso, principalmente quando a gente está dançando. Existe uma relação de dança no maracatu que ela é de integrar, ela não é uma codificação complexa que, né, você tem que saber. Não, todo mundo vai, e como é em cortejo, na rua, as pessoas podem participar. E existe uma pulsação, e essa relação de pulsar junto corporalmente, para além do que a gente ouve como pulso, percebo que nos coloca de maneira integrada, a gente se percebe vivo, sabe? A gente se percebe junto. Como o pai Sidney fala, não é algo que a gente está descobrindo fora da gente, é algo que já está na gente, né? Que já é a nossa história e que foi apagada e que para mim o maracatu, assim como várias outras, né, tradições e culturas populares, elas estão presentes para que a gente não se esqueça de onde a gente é, né? Acho que tem uma frase que é muito importante, né? Que o rio que esquece de onde ele nasce, o rio que esquece a sua nascente, seca e morre, né? Então, para mim, o maracatu é uma grande lembrança, antes de mais nada, atual, né? De onde nós viemos, de quem nós somos. Vem do brilho de Xangô é um orixá muito cultuado em Recife. Então o maracatu é de Xangô, né? E de Yansan, porque Yansan sempre está junto com Xangô. Yansan é a divindade que encaminha os espíritos mortos, dos mortos, né? Então, por exemplo, já ouvi também que o maracatu é um grande liquidificador espiritual, né? Por quê? Se você for para Recife hoje, for lá no ensaio de Ser Brilhante em Recife, o mestre Fabinho, que hoje é o mestre da nação, vai chegar uma hora e ele vai falar: bora, cortejo, arrasta. Vazou. Vai catar, vestir os bombos e sair tocando pela quebrada. E aí onde ele vai parar? Em qualquer lugar? Não. Ele vai parar nos bares. Ele vai parar na casa das pessoas mais velhas. Ele vai parar, às vezes, nas igrejas. Ele vai parar nas praças importantes. Que lugares são esses? Lugares que têm uma presença
muito forte dos espíritos que já foram, né? Então, o maracatu tem uma força de libertação desses espíritos. Eu acho que é muito interessante quando eu encontro com o maracatu, eu olho e falo, cara, eu pertenço a esse mundo. Quando eu chego no terreiro, e eu tinha todo um preconceito elaborado sobre o terreiro, eu falo, caramba, eu não sabia nada de mim mesmo. Porque todas as pessoas que criaram essa ciência, não foram eles que me disseram que era, foram outras pessoas, e eu acreditei nessas outras pessoas, né? Esse projeto colonial branco, eurocentrado, capitalista, meritocrata, patriarcal e tal. E aí é isso, a filosofia de terreiro, ela é uma filosofia de coexistência de masculino e feminino, e não da competição entre masculino e feminino, não. É muito doido que a Beyoncé fez um filme com a Disney, que ela literalmente aí aparece assim, qual o show, sabe? E aí a Beyoncé vem nesse filme trazendo a beleza, assim, os desenhos. E é muito engraçado como que a beleza preta ganha uma notoriedade agora. Mas o samba, o maracatu, faz isso há muito tempo. Os terreiros fazem isso há muito tempo. Eu acho que existe um projeto político para nos destruir. E nós, tanto eu, quanto as pessoas que falaram, quanto as pessoas que tocaram, quanto vocês, são responsáveis por continuarmos vivos e apresentar outra perspectiva de vida. Que não seja de consumo, que não seja de competitividade, que não seja de disputa de poderes masculino e feminismo, que a gente possa coexistir. Além disso, acho que essa perspectiva histórica de identidade, de como a gente se compreende enquanto povo, né? Que dia que, mano, vai ter a abertura da Copa do Mundo, por exemplo, no Brasil, que vai estar lá, mano, uma escola de samba, uma nação de maracatu lá da favela, lá de Recife, um grupo de boi lá do Maranhão. É isso, mano, isso é o Brasil, velho. Uma tribo, vai chamar o coco de toré, que, né, é indígena. É disso que a gente tá falando, a gente ainda conhece muito pouco o nosso Brasil, o nosso país, a nossa cultura, né? Então eu acho que nenhuma manifestação da chamada cultura popular vem sozinha, né? É uma história longa, né? Então eu acho que são muitos elementos assim que a gente ainda está engatinhando para entender enquanto nação, enquanto povo, né? Mas é muito curioso também, né? Essa nossa necessidade de ficar classificando as coisas, né? Mano, o que a gente tá querendo entender, tá ligado? De que forma? A partir de que referência a gente tá tentando? Por que é tão necessário eu definir uma origem específica do maracatu? O que eu quero com isso? Pra quê? De quem é essa necessidade? Né? O Salomão fala uma coisa bastante interessante, que ele fala, é o mito da África original, né? Falar, muitas pessoas pretas, afrodescendentes, tal, no Brasil, quando começam a se ligar, se dar conta do rolê, nossa, eu quero ir pra África. Nossa, o que é África? Né? O que você está falando? O que você acha que você vai encontrar lá? Né? Porque a gente cai muito nessa coisa do exótico, né? Tudo que é preto, que é indígena, é exótico. E esse é algo que a gente precisa ter bastante cuidado, né? Tem até uma música do Aláfia que eu gosto bastante, que ele fala a África é teórica, né? E eles falam, quem pratica a África? Do que a gente está falando? O que é a África? A África é um continente gigante. No limite, é a mesma coisa que você falar, não, lá na América do Sul, oi? Não, maracatu vem de onde? Da América do Sul. O que é América do Sul? Será que não é mais um nome que o colonizador europeu deu para esse rolê? Será que é o nome desse rolê mesmo? O Naná Vasconcelos falava bastante, tive a alegria de conhecer ele dentro da nação, dentro da favela lá. Ele falava uma coisa muito legal, ele falava que tem várias Áfricas que só deram no Brasil. Então, por exemplo, a capoeira, ele falou, eu fui, ninguém me contou, eu fui lá no lugar da onde tem um instrumento que provavelmente é o ancestral do berimbau. Da onde vieram pessoas que trouxeram esse conhecimento, chegaram aqui, pegaram madeiras, cabaças e fizeram berimbau. E eu fui em outro lugar, onde tem uma dança que é a capoeira, que é muito parecida.
Só que essa dança e esse instrumento se encontraram aqui no Brasil. Né? E aí foi a partir dessa África que deu no Brasil que surgiu a capoeira. E eu acho que esse olhar para mim é bastante interessante, né? Então o maracatu é uma África que deu no Brasil, não tem maracatu na África. E é por isso que a gente fala que é afrodiaspórico, né? Porque está em movimento, está acontecendo, é vivo, né? Sempre termino a fala falando isso. Quer conhecer o maracatu? Vai para Recife. Vai lá dentro da favela. É lá que você vai conhecer o maracatu. Dentro do terreiro. Né? E vai lá olhar no olho daquelas pessoas, né? E ver como que elas estão. Aí você vai conhecer o maracatu. Entende? Então, venha conhecer. Venha procurar de onde veio essa história aqui. Eu tenho certeza que essa história tem que ser lá do Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Ceará, que é a terra do frevo, é a terra da cultura, né? É a terra da nossa cultura, lá dos quilombos, né? E então vem desses lugares, onde o povo sofreram, né? Para ganhar seu pão de cada dia honestamente, não é verdade? Então, aquele que estiver me escutando, venha conhecer essa história. Não importa a idade, a cultura é para todos. Agora, nem todos é para cultura. O Cita tem campo. Oi, lá no Cita tem campo. Tem campo para vadiar. Tem capoeira de Angola e ouro do Congo é para brilhar. E ele brilha, né? Ali, com aquela roupa linda, com essa bateria, com essa faixa aqui. E o sorriso do rosto de cada um.